Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de março. O Ibovespa apresentou aqui um dia estável em termos de fechamento, mas tivemos aí uma primeira hora de pregão boa, com alta de 1,41%, e aí depois disso só foi revertendo a alta da primeira hora de pregão, fechando aí basicamente no 0 a 0 no decorrer, ao término do pregão. Então tivemos um sinal de enfraquecimento desse início de movimento de repique, dessa queda aqui, tornando ainda mais, vai ficando ainda mais importante essa região aqui de resistência, em torno dos 50 mil pontos, estendendo até 50.500 pontos. Segue o Ibov dentro do movimento ainda de alta, não descaracterizou completamente esse movimento, descaracteriza esse movimento de subida se vier realmente a perder essa mínima aqui, 48.308, e pelo G60, dentro do que eu falei na última videoanálise, 48.434, já é um indício forte de descaracterização desse movimento de subida, fraqueza por parte dos compradores. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 3,3%, abriu com gap de alta, fez uma boa primeira hora de pregão, alta de 9,08%, não conseguiu gerar nova máxima após a primeira hora de pregão. Até para day trade na ponta compradora não gerou entrada, não gerou formação de fundo no decorrer da queda. Aqui, por exemplo, ficou com mínimas iguais, superou essa máxima aqui, mas enfim tinha que superar aqui nesse ponto, porque a mínima era igual. Se fosse uma mínima menor até daria para se fazer essa entrada, e mesmo assim sendo ousado, porque tinha perdido a mínima do dia, tinha gerado essa mínima aqui do dia, tinha perdido a mínima do dia com candle de força, e aí faz uma superação que nem consegue fechar acima, enfim, um sinal muito fraco que não simbolizaria um fundo no gráfico de 15 minutos. Aí depois veio para baixo, no gráfico de 60 minutos fecha abaixo do gap, sinal negativo, para se buscar continuar pensando em comprar para day trade a Petro. Então, uma série de sinais negativos que abortou qualquer tipo de entrada na ponta compradora. E o pior em relação a esse ativo, a ação estava indefinida e gerou pivô de baixa, que era o ponto que eu mencionava. Se perdesse esses R$9, aí descaracterizava não só a indefinição, mas passava a trabalhar com a tendência de baixa. Hoje ela foi lá bater nesses R$9, o antigo suporte agora funcionando como resistência. Bateu nesse ponto, cedeu à pressão dos vendedores e perdeu a mínima dos dois últimos pregões. Então, nesse momento, o caminho mais provável para esse papel seria continuar a movimentação para baixo, em busca dos suportes ali de fundos anteriores. E, olhando aqui um pouco mais para baixo, 8,18 a R$8,04. Porque o gráfico dessa ação nem o intraday traz algo diferente disso. Traz uma chance aqui de repique de alta, mas gerando topo aqui no gráfico de 15 minutos, ou mesmo no gráfico de 60 minutos, ainda a situação para os próximos pregões seriam, principalmente para o pregão dessa sexta-feira, seria mais para a ponta vendedora. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, ficou aqui com o fechamento perto ali do Ibov, menos 0,18%, mas enfim, foi também lá, superou a máxima do pregão anterior. Operar contra a tendência bem complicado, superou, se entrou comprando, a ação já ficou próximo do stop, que seria perder os R$16,26. Olhando para o G60, também não conseguiu, assim como a Petro, superar a máxima da primeira hora de pregão. E aí voltou para baixo do gap que tinha aberto, e segue também da mesma forma, apontando um pouco mais para baixo. Teria que o quê? Gerar um fundo aqui no gráfico de 60 minutos para trazer algum indício maior de subida e de manutenção do preço acima dessa mínima aqui, e de ter esse movimento de subida que já começou de maneira bem fraca. Olhando agora para outros ativos, CSNA3, dia em que ficou ex-dividendos, conseguiu fechar o pregão muito bem, com alta de 7,06%, acima desse patamar. Se a gente tira o ajuste gerado pelos dividendos, não teria superado, que era um topo em 5,44. Então, de maneira mais positiva, seria interessante esse ativo romper, que a máxima do pregão de hoje foi 5,42, superar os 5,44 para trazer uma característica um pouco mais interessante de buscar compra nesse ativo. Enfim, essa entrada eu já mencionei, que eu não faz parte aí das minhas estratégias. Essa entrada de rompimento, superação na máxima desse pregão com stop abaixo da mínima. É uma estratégia que para muitos se encaixa, para mim realmente não faz parte
da minha metodologia. De qualquer forma, eu estaria mais interessado em compra nesse papel, com essa sinalização de retomada da tendência de alta de curto prazo, em recuos. Após algum recuo, avaliar o recuo dessa ação, preferencialmente não voltando mais para baixo da região de R$ 5,06, R$ 5, e proporcionando fundos ascendentes, seja pelo gráfico de 60 minutos ou no decorrer da semana que vem pelo gráfico diário. CPLE6, ativo que está travado em termos de tendência, teve um pregão muito bom com alta de 4,46%, já tinha perdido a mínima do fundo anterior, tinha estabelecido uma tendência de alta, tinha vindo para cima de uma região aqui de topos anteriores, mas não conseguiu ficar muito acima, perdeu o fundo anterior, anulou essa tendência e agora vai ganhando força de novo para cima. De maneira geral, e sendo objetivo, para mim o mais interessante nesse papel é deixa passar desse patamar aqui de resistência, onde tem até um gap de baixa em 33 e 64, e aí busca possibilidades de entrada a partir de fundos ascendentes, seja pelo intraday ou pelo gráfico diário. CCRO3, olhando para a ponta vendedora, ativo que gerou um movimento muito forte para baixo, perdendo toda uma região aqui de suporte, vem fazendo um movimento corretivo, no meu entender ainda nada de trazer força aí para cima por parte dos compradores, e aí nesse sentido, se continuar dessa forma, a partir aí do próximo pregão ou no início da próxima semana, seria até mais interessante no início na segunda-feira, a partir de segunda-feira, traz a possibilidade de abrir uma venda aí de swing trade nessa ação. Posições que a gente tem em aberto na ponta compradora, o BBAS3 fechou em alta de 1,34%. Também esse movimento não está de encher os olhos para cima, logicamente a gente está operando ainda contra a tendência aqui do gráfico diário. Então, por ser uma operação um pouco mais arriscada, meu embasamento foi em cima de outro tempo gráfico para fazer entrada aqui pelo diário, mas o fato principal, se essa ação começa a não deslanchar aqui para cima, eu já tenho a opção pelo menos de se trabalhar com stop mais curto, ou seja, podendo trazer o stop aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, se voltar a fechar, vir para baixo dos 21,73, ou mesmo fechar no G60 ali abaixo de 21,76, que foi um gap que ela abriu e respeitou no pregão de hoje, bateu lá e respeitou, não fechou abaixo, mas fechar no G60 abaixo desse patamar, gerar nova mínima, tem tudo para sair dessa posição comprada em cima da BBS3, enfim, já trazendo a possibilidade de elevar o stop dessa posição. E a outra, Lojas Renner. Lojas Renner a gente segue comprado, alta de 1,59% no pregão de hoje. Essa eu teria, vamos dizer assim, num primeiro momento, uma chance de segurar um pouco mais devido a um cenário todo mais favorável, de prazo maior, mas ainda assim, logicamente, não seria muito positivo que ela voltasse mais para baixo da mínima de hoje, principalmente de fechar abaixo de 82,90 e gerar nova mínima no G60. Ela fez isso aqui no G60 hoje, mas na hora seguinte já reverteu esse candle aqui de baixo, então foi algo bom. Espero que ela continue assim, gerando aqui a continuidade dessa tendência de alta aqui do G60 e vindo para romper a máxima do pregão de hoje. Então, de qualquer forma, estaria atento aí nos próximos passos também desse ativo. Então é isso, amigos, um grande abraço, muito obrigado pela atenção aqui, acesso diário ao site da Altovero.com e até a nossa próxima videoanálise.